Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de observação noturna. Nós estamos na aula número 19. Eu sou o professor Marcos Calil, aqui do Planetário Unidores da cidade de Santo André, e nós vamos falar sobre a ordem dos objetos celestes. Isso é importante quando a gente então vai querer observar o céu, para entender então esse movimento, por que determinados objetos celestes aparecem ano após ano, a gente consegue sempre observar aparentemente, sempre na mesma posição, ano após ano, e outros objetos acabam então, parece que mudando de posição, com, sei lá, presente dia após dia, por exemplo, ok? Então, para a gente entender um pouquinho, a gente vai entender que existe uma ordem aqui, né, dos objetos celestes, e entre esses objetos aqui que eu estou colocando, os objetos do sistema solar, as próprias estrelas, a galáxia, a nossa galáxia onde a gente vive, e as galáxias em geral, dentro deles existem outros objetos celestes. A gente vai acabar falando dos principais. Mas antes, é interessante a gente saber as unidades de medidas que nós utilizamos, ok? Então, a unidade, a menor unidade, vamos assim dizer, né, astronômica que a gente acaba utilizando é a própria unidade astronômica, tá? Que é a distância do centro da Terra até o centro do Sol. Pela União Astronômica Internacional, vale este número aqui com toda a precisão. Porém, quando nós calculamos, quando a gente acaba utilizando para fins de cálculos, a gente utiliza essa aqui, usa de forma aqui, como está indicando, de forma aproximada o número, porque o número exato é esse aqui, que aqui está, tá bom? Esse aqui é o valor exato. E aqui, para fins de cálculo, a gente acaba usando, então, esse número aqui de 150 milhões de quilômetros. Então, essa é a distância aproximada do centro da Terra até o centro do Sol. Próximo número que a gente acaba usando, tá? É que quando a unidade astronômica já se torna pequena, a gente usa a unidade anos-luz. Anos-luz é o tempo que a luz demora para sair daquele objeto e chegar até os nossos olhos aqui na Terra, viajando pela velocidade da luz, tá ok? Então, um ano-luz, tá? É essa medida que nós temos aqui. A gente tem ela aqui tanto de forma aproximada como de forma exata, a forma que a gente acaba trabalhando o ano-luz, ok? Muito bem. E também temos o parsecs, né? Quando o ano-luz já não é mais serve, geralmente a gente utiliza ano-luz para estrelas, ok? Mas aí quando você tem um objeto muito mais distante, por exemplo, outras galáxias fora da nossa, né? Outras galáxias, a gente acaba utilizando esses valores aqui. Aqui são os valores exatos, cravados, né? A gente tem o valor exato aqui, e aqui o valor que normalmente a gente acaba utilizando para fins de contas matemáticas, tá bom? Então esses são os valores aí que a gente utiliza. E aqui a gente tem uma ideia, né, da nossa, onde nós estamos aí no universo. Lógico, existe muito mais coisas aí no meio, tá? Mas só uma ideia parcial. Então a gente tem aqui, deixa eu circular com essa cor aqui, nós temos aqui o planeta Terra, tá ok? O planeta Terra ele está dentro do sistema solar, onde existem vários objetos. Dentro do sistema solar a gente tem luas, asteroides, cometas, por exemplo, tá bom? E aí depois a gente vem para a Via Láctea, que ela é composta não apenas do nosso sistema solar, ele é um pontinho perdido aqui no meio, mas também estrelas, muitas estrelas e muitos outros planetas e muitas outras luas também, asteroides, etc e tal. O sistema solar ele é apenas um só no meio aí de vários tantos outros que existem por aqui. Aí você sai da nossa galáxia, né? Ou você escreve galáxia com G maiúsculo para se referir à nossa galáxia, ou alguns se referem a ela como Via Láctea, ok? Aí você saindo da nossa galáxia, você tem um grupo local de galáxias. Então são várias galáxias, onde dentro dessas várias galáxias, lógico, supostamente você tem aí planetas também, você tem luas, enfim, tudo como a nossa galáxia possui. Saindo do grupo local das galáxias, tá? Existem vários outros grupos de galáxias, né? Aí você acaba formando então o superaglomerado de galáxias. Aí são galáxias, outras galáxias, né? Que você tem não só a Via Láctea aqui, né? Mas tantas outras demais. E aí você tem todo o universo que a gente consegue aí observar, não necessariamente a olho nu, tá bom? Então, essa brincadeira toda aqui, a gente pode ver, por exemplo, no estelário, aonde o estelário aqui eu tenho o Sol, né? Então, se eu colocar o Sol aqui, perceba que
o Sol ele tem uma unidade astronômica de distância, tá ok? Que nesse momento, por questão de estar mais próximo ou mais afastado da Terra, acaba dando esse valor agora aqui, ó, 0,987, tá? Ah, professor, mas você não falou que é uma unidade astronômica, ela possui o valor lá de 150 milhões de quilômetros, né? Enfim, e aqui está marcando 147, aquela distância que a gente colocou é uma distância média, tá bom? Há momentos que a Terra está mais próxima e mais afastada do Sol, tá ok? Muito bem. Aí você tem outros planetas, como por exemplo aqui, né, Mercúrio, pela ordem, tá? Mercúrio, Vênus, aí vem a Terra, onde nós estamos aqui observando o Sol e os planetas demais, né? Aí depois tem Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que aqui não está representado, deve estar por aí, tá ok? Então, quando você for clicar no estelário e você optar vir aqui nessa barra de ferramentas, janela de configuração, informações e colocar aqui distância, tá ok? Você vai conseguir obter essas distâncias. Então, você percebe que Mercúrio, por exemplo, ele tem 0,30 unidades astronômicas de distância em relação à Terra. Aí você pega, por exemplo, Saturno, já tem 10 unidades astronômicas, veja que aumenta, tá? Tudo isso está dentro do sistema solar, assim como as luas, cometas, asteroides, tá bom? Aí você começa a observar as estrelas, por exemplo. Então, se eu clicar nessa estrela aqui, eu já vejo que já mudou a unidade para anos-luz, 16 anos-luz. Por quê? A unidade astronômica, o número já começa a ficar tão grande que é difícil de escrever, e aí a gente coloca para uma outra unidade chamada 16 anos-luz. É o tempo que essa estrela demorou para emitir uma luz na velocidade da luz para chegar até os nossos olhos, 16,73, tá bom? Você tem outras estrelas por aqui, você vê que essa é bem mais distante, 139 anos-luz, e assim vai indo, a coisa cada vez mais vai se afastando, tá bom? Até o momento que então, que de repente a gente acha, por exemplo, uma galáxia aqui, né? A pequena nuvem de Magalhães, tá? Infelizmente ele não me colocou aqui a unidade, mas aí a gente já começa a trabalhar na ideia de parsecs, tá? Então, parsecs, né? Então não funciona mais a ideia de ano-luz, né, para ela. Você vê que aqui, ó, por exemplo, que ela colocou, tá vendo? 4,69, 4,7 unidades de quê? Kiloparsecs, né? Então você tem aqui 1000 parsecs. E aí ele colocou aqui, né, a ideia de anos-luz aqui para a gente, tá bom? Então é isso que a gente acaba tendo. Então você vê que cada vez mais que a gente vai se afastando, né, a gente acaba tendo os objetos mais distantes. E é por essa razão que você, às vezes, quando você vai observar o céu, tá, você vê os planetas, eles caminhando entre as estrelas. As estrelas parecem que estão fixas. Isso significa que a cada ano, quando você for observar, né, se eu observar, por exemplo, no dia 11 de fevereiro de 2020, né? Então vamos fazer isso, vamos fazer essa história aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e observar 11 de 2 de 2020, aqui está durante o dia porque eu tirei a atmosfera, tudo mais para não complicar a cabecinha da gente, vamos colocar 20 horas aqui, tá? Deixa eu parar o tempo, tá bom? E aqui a gente crava com 20 horas, só para uma referência. Então veja, eu tenho essa configuração de céu, tá ok? Aqui são as Três Marias, tá? A gente tem aqui o cinturão de Órion, enfim, aqui tá as Três Marias, tá bom? Então, se eu pegar essa configuração em 2021, pouco parece que se modifica. Estou avançando anos, tá? Estou avançando anos. Enquanto que você percebe que os planetas estão caminhando por aqui, ó, 2029, tá vendo, ó? Aí já o Saturno está aí, ó, cada vez mais caminhando. E parece que as estrelas ficam fixas no céu. Por quê? Porque as estrelas estão tão distantes, mas tão distantes de nós em relação à Terra, que esse movimento, né, existe um movimento delas, mas a gente não percebe, porque elas estão muito distantes. Em compensação, os planetas e a Lua estão próximos da gente, né? Próximos em ideia de unidade astronômica. Então, por eles estão próximos de nós, parece que eles têm esse movimento mais rápido entre as estrelas, tá? E é como os antigos pensavam. As estrelas, para eles, pareciam fixas no céu e os planetas, astros errantes, caminhavam entre as estrelas. Hoje, a gente sabe que as estrelas têm o seu movimento próprio, elas têm um movimento, a galáxia, a Via Láctea se movimenta, assim como todas as outras galáxias se movimentam, assim como o universo está em constante movimento. Porém, por conta da distância, parece que as estrelas estão fixas no céu, mas elas têm sim o seu movimento, tá bom?
Espero que você tenha gostado dessa aula. Isso vai nos contribuir para que a gente possa ter um entendimento melhor, mais aprimorado da observação do céu. Um grande abraço e até a próxima videoaula.